Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 215º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 18, livro de Provérbios, capítulo 1, e o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faço uma recomendação rápida enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, neste exato momento, a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar a semente. A semente é a palavra de Deus, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família e a nossa comunidade na leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, revele a compreensão de sua palavra. Meu Pai do céu, Senhor, meu Deus e meu Pai, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulo 18. O reinado de Ezequias de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Assíria levou os israelitas para a Assíria e os fez habitar em Alá, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não o ouviram, nem o fizeram. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laquis, dizendo: Eu errei, pare de me atacar, e cumprirei tudo o que você me impuser.
Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido, e o deu ao rei da Assíria. Mas o rei da Assíria, que estava em Laques, enviou Tartã, Rabsaris e Rabsaqué, com um grande exército, ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e, quando chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Mandaram chamar o rei, e quem saiu ao encontro deles foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué afronta Ezequias e o Senhor. Rabsaqué disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se vocês me dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse esta terra e a destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram a Rabsaqué: por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhes respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer estas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Ivá? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos?
De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas, e lhe contaram o que Rabsaqué tinha dito. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 18, versículo 1. O nome Ezequias significa o Senhor fortalece, e durante seu reinado de 29 anos, 715 a 687 a.C., o rei precisou da força de Deus para realizar tudo o que fez, como Asa, 1 de Reis, capítulo 15, versículo 11, Josafá, 1 de Reis, capítulo 22, versículo 43, e Josias, 2 de Reis, capítulo 22, versículo 2. Seu modelo foi o rei Davi. Isso significa que, mesmo não sendo perfeito, Ezequias procurou obedecer e agradar ao Senhor. Compreendendo o versículo 4, a serpente era uma relíquia religiosa que havia alcançado a posição de ídolo. Neustan provavelmente significa um pedaço de bronze, um objeto de cobre. Como é fácil para a natureza humana querer honrar as relíquias religiosas que não têm poder. Ezequias foi um homem de fé que confiou no Deus vivo e seguiu a lei do Senhor. Ele não queria que o povo adorasse uma imagem morta e inútil. Exposição bíblica dos versículos 13 a 16. A fé de Ezequias foi muito fraca, por isso ele se humilhou diante do rei e pagou o dinheiro do tributo que devia. 11 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Parte da riqueza vinha do tesouro do rei, mas é frustrante ver que Ezequias pegou o restante no templo do Senhor. Nisso ele seguiu o mau exemplo de seu pai, conforme capítulo 16, versículo 8. O rei Davi não negociou com seus inimigos nem tentou suborná-los. Ele os atacou e derrotou. Compreendendo o versículo 13, a sequência bíblica dos acontecimentos na vida de Ezequias não é estritamente cronológica. Há um consenso entre a maioria dos estudiosos de que a doença de Ezequias e a boa acolhida que deu aos embaixadores da Babilônia, registrada no capítulo 20 e nos relatos paralelos de Isaías 38 e 39, na verdade, antecederam a invasão assíria em 2 de Reis, capítulo 18, versículo 13 ao capítulo 19, versículo 37. Também depois dê uma conferida no livro do profeta Isaías, capítulos 36 e 37. Exposição bíblica dos versículos 17 a 37. A doença quase fatal de Ezequias ocorreu em 702 a.C. Isso significa que foi no ano seguinte, 701 a.C., que os assírios invadiram a terra. Restavam 14 anos de vida para Ezequias e, certamente, ele não queria passá-los no cativeiro. Ezequias tinha uma grande promessa na qual poderia crer. O povo de Deus não vive de explicações, mas de promessas. Aleluia! Deus tinha propósitos divinos para cumprir na vida de Ezequias e na história da nação. Ele queria trabalhar com o rei, transformando-o em um homem de fé. Quando permitimos que a vontade do Senhor prevaleça, as provações da vida operam em nosso favor e não contra nós, trazendo grande glória ao Senhor. O rei precisava saber que ele era o segundo em se tratando de comando, conforme Josué 5, versículos 13 a 15, e que somente o Senhor era soberano. Exposição bíblica dos versículos 35 e 36. O líder do grupo assírio estava tentando convencer Judá de que o Senhor desapontaria seu povo, assim como todos os outros deuses das nações derrotadas, conforme versículos 33 e 34. Mas o Senhor não é como os ídolos mortos e impotentes. Ele é o Deus vivo e verdadeiro.
Em obediência à ordem do rei Ezequias, o povo que estava sobre o muro não disse nada ao líder do grupo. E essa é a melhor maneira de responder às pessoas que, por ignorância, blasfemam o Senhor e nada sabem de sua verdade e bondade. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 18, trago o versículo 37. Os 3 oficiais deixaram o arqueduto e voltaram à cidade para contar a Ezequias o que o líder da delegação assíria havia dito. Com humildade diante do Senhor e reconhecendo a própria impotência, os 3 homens rasgaram as vestes e confiaram na ajuda do Senhor. Eles contaram ao seu rei o que o líder do grupo assírio havia dito, e o relatório provavelmente partiu o coração de Ezequias. Como alguém poderia ser tão arrogante a ponto de blasfemar o nome do Senhor? Reflita. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 1. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecadores. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco. Vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O convite da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Por que estendi a minha mão e não houve quem atendesse? Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria.
Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Os 6 versículos que precedem o versículo-chave do capítulo 7 explicam por que o livro de Provérbios foi escrito: para nos fornecer sabedoria, disciplina, entendimento, visão, conhecimento, discernimento e direção. Tudo depende da sabedoria. As outras 6 palavras são praticamente sinônimas. Compreendendo o versículo 1, ao estudarmos este livro, devemos lembrar que os provérbios hebraicos são declarações generalizadas do que normalmente é verdadeiro na vida e não devem ser tratados como promessas. O amigo ama em todos os momentos. Capítulo 17, versículo 17. Mas, às vezes, até os amigos mais fiéis podem ter divergências. A resposta calma desvia a fúria, conforme capítulo 15, versículo 1. Na maioria dos casos, mas a bondade mansa de Nosso Senhor não o livrou da vergonha e do sofrimento. Muitas vezes é dada a garantia de vida para os obedientes, conforme capítulo 3, versículo 2 e versículo 18, capítulo 4, versículos 10 e 22, capítulo 8, versículo 35, capítulo 9, versículo 11, capítulo 10, versículo 27, capítulo 12, versículo 28, capítulo 13, versículo 14, capítulo 14, versículo 27, capítulo 19, versículo 23, capítulo 21, versículo 21 e capítulo 22, versículo 4. E em termos gerais, isso é verdade. Cristãos obedientes cuidam do corpo e da mente e evitam o uso de substância ou práticas que destroem a saúde. Mas muitos santos fiéis morreram bastante jovens, enquanto outros rebeldes infiéis tiveram uma vida longa. Compreendendo o versículo 3, é preciso ter em mente que as referências à riqueza e sucesso nas Escrituras significam muito mais do que receber coisas materiais. A Bíblia não promete que todos os crentes obedientes terão saúde, riqueza e sucesso segundo os padrões do mundo. Ela promete que eles terão um caráter piedoso, desfrutarão das dádivas generosas de seu Pai para suprir todas as suas necessidades e escaparão de muitas dores físicas e emocionais que os ímpios normalmente sofrem, assim como os seus problemas. A aliança de Deus com os judeus prometeu-lhes bênçãos especiais se eles obedecessem, e castigo se fossem insubmissos, conforme Deuteronômio 27 e 28. O livro de Provérbios também enfatiza as verdadeiras riquezas da vida espiritual, que estão resumidas nas bem-aventuranças de Cristo. Já disseram bem que a verdadeira felicidade não está na grandeza de nossos bens, mas na pequenez de nossos desejos. Compreendendo o versículo 7, se realmente tememos o Senhor, reconhecemos com o nosso coração que Ele é o Criador e nós, as criaturas. Ele é o Pai e nós, seus filhos. Ele é o Mestre e nós, os servos. Temer a Deus significa respeitá-lo por quem Ele é, ouvir atentamente o que Ele diz e obedecer à sua palavra, tendo claro que nossa desobediência desagrada ao Senhor, quebra nossa comunhão com Ele e instiga seu castigo. Este não é o temor servil do escravo diante do Senhor, mas o temor reverente e respeitoso do filho diante do pai ou da mãe. O conceito de temor do Senhor aparece pelo menos 18 vezes em Provérbios. Versículo 7, versículo 29, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 7, capítulo 8, versículo 13, capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, versículo 27, capítulo 14, versículos 2, 26 a 27, capítulo 15, versículo 16 e versículo 33, capítulo 16, versículo 6, capítulo 19, versículo 23, capítulo 22, versículo 4, capítulo 23, versículo 7, capítulo 24, versículo 21 e capítulo 31, versículo 30. Se lermos todos esses versículos com cuidado, teremos uma boa noção do que significa esta importante expressão bíblica.
o temor do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Esses versículos expressam a voz de um pai piedoso, encorajando seu filho a ouvir a sabedoria e obedecer ao que ele ouve. Observe que tanto o pai como a mãe estão envolvidos na questão de ensinar o filho, e ambos o advertem de não abandonar o que lhe tem sido dito. Esses pais obedeceram às instruções de Moisés, conforme Deuteronômio 6, versículos 6 a 9, e fielmente ensinaram à sua família a palavra de Deus. Mas o que os seus filhos farão com todo esse ensinamento? Vamos lá. O desejo dos pais é o que os filhos obedeçam ao que aprenderam, para que a verdade de Deus se torne um lindo adorno para embelezar a vida deles, como uma coroa em um rei ou um diadema em uma rainha. Paulo disse aos servos cristãos que tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Tito 2, versículo 10. O que simplesmente significa fazer com que a Bíblia chame a atenção dos outros por meio da vida piedosa que eles levam. Pedro exortou a esposa cristã a ganhar o marido perdido, concentrando-se na beleza imperecível do caráter cristão e não pela beleza artificial da fascinação criada pelo homem. Referência 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Compreendendo o versículo 8, Salomão usou muitas vezes a expressão meu filho, conforme versículos 8, 10, 15, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, versículo 11, versículo 21, capítulo 4, versículos 10 e 20, capítulo 5, versículos 1 e 20, capítulo 6, versículos 1 e 20, capítulo 7, versículos 1, capítulo 19, versículo 27, capítulo 23, versículos 15, 19, 26, capítulo 24, versículos 13 e 21 e capítulo 27, versículo 11. E isso sugere que o livro de Provérbios contém verdades que pais amorosos e tementes a Deus passariam para seus filhos, conforme 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Como filhos de Deus, precisamos de seu conselho amoroso, e é o que ele nos dá neste livro. Assim, o primeiro elemento essencial para um estudo eficaz de Provérbios é a fé em Jesus Cristo, a fim de que possamos honestamente chamar Deus de nosso Pai. Só podemos ganhar a vida quando temos vida, e essa vida vem por meio da fé em Jesus Cristo. Aleluia! Referência a João 3, versículos 16 e 33. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Qualquer pessoa que facilite nossa desobediência a Deus certamente não é nossa amiga. O que ela oferece pode parecer fascinante, mas só leva ao desastre. Como é trágico o fato de um grupo de pessoas poder, de fato, ter prazer em praticar o mal, e como elas são tolas em pensar que seus atos ilícitos irão satisfazer seus desejos. Elas estão rejeitando o tesouro eterno da sabedoria, conforme capítulo 3, versículos 14 a 16, e capítulo 16, versículo 16, em nome de coisas sem valor e baratas do mundo, irão perder a alma no negócio. Exposição bíblica dos versículos 15 a 19. Aqui o pai diz ao filho como não ceder à tentação. Primeiro, ele diz: observe com cuidado o caminho que você está e não ande com as pessoas erradas. Isso lembra muito Salmos 1, versículo 1 e 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Se estivermos andando com as pessoas erradas, acabaremos fazendo coisas erradas. Segundo aconselha, não brinque com a tentação, porque ela sempre leva a uma armadilha. Provérbios 1, versículo 17. Os pássaros não caem no alçapão quando podem claramente vê-la, e as pessoas deveriam ser mais espertas do que os pássaros. Exposição bíblica dos versículos 18 e 19. Aqueles que desobedecem a Deus fazendo mal aos outros só fazem mal a si mesmos. Somos livres para fazer o que quisermos da vida, mas no final teremos de pagar por isso. E o preço que pagaremos será mais alto do que o valor daquilo que ganhamos. Acabaremos sacrificando o que é permanente pelo imediato.
Isso é um péssimo investimento. Exposição bíblica dos versículos 20 a 33. Como a sabedoria fala, com uma voz alta e retumbante, a fim de que todos possam ouvir. Por meio da criação, referência Romanos 10, versículo 18, Salmo 19, versículos 1 e 4. E da consciência, referência Romanos 2, versículos 14 a 16. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, conforme Romanos 1, versículo 19. Cabe à igreja proclamar a mensagem do Evangelho para que todos possam ouvir, crer e ser salvos. Assim como a sabedoria, devemos anunciar a palavra com firmeza. Compreendendo o versículo 22, a sabedoria fala com 3 classes de pecadores: os inexperientes, os zombadores e os tolos. Os inexperientes são inocentes que acreditam em qualquer coisa, conforme capítulo 14, versículo 15, mas não examinam nada. São ingênuos e se desviam facilmente. Os zombadores acham que sabem tudo, conforme capítulo 21, versículo 24, e riem das coisas que são realmente importantes. Enquanto os inexperientes têm um olhar vazio no rosto, os zombadores fitam os outros com desprezo. Os tolos são pessoas que ignoram a verdade porque são enfadonhas e teimosas. Seu problema não é um QI baixo ou uma educação precária. Seu problema é a falta de desejo espiritual para buscar e encontrar a sabedoria de Deus. Os tolos desfrutam de sua loucura, mas não sabem como são tolos. A visão deles é puramente materialista e humanista. Eles odeiam o conhecimento e não têm interesse nas coisas eternas. Compreendendo o versículo 23, o que a sabedoria diz às 3 classes de pecadores? Primeiro, ela faz uma acusação contra eles, conforme versículo 22, e pergunta quanto tempo pretendem permanecer em sua condição espiritual perigosa. A sabedoria falou muitas vezes com eles, mas eles se recusaram a ouvir, e isso fará com que seu julgamento seja ainda mais severo. Então, a sabedoria faz um convite para que se convertam de seus maus caminhos e recebam as dádivas que ela oferece. Referência versículo 23. Este é um chamado ao arrependimento e à fé. Ela promete mudar o coração deles e lhes ensinar a sabedoria do Senhor por meio da palavra de Deus. Exposição bíblica dos versículos 24 a 32. Os inexperientes, os zombadores e os tolos rejeitam sabedoria, recusando-se a obedecer à sua voz. Eles irão rejeitar sua mão estendida, rir de suas advertências e escarnecer de suas palavras. Uma vez que eles riram da sabedoria, ela um dia também rirá deles. Uma vez que escarneceram dela, o mesmo ela fará com eles. A sabedoria vê se aproximando uma tempestade de juízo que trará dor e angústia e todos os que rejeitam o convite de Deus. Quando chegar esse juízo, os pecadores irão invocar o Senhor, mas será tarde demais. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Referência Isaías 55, versículo 6. Os pecadores irão colher o que plantaram. Comerão do fruto de sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Provérbios 1, versículo 31. Eles não quiseram ouvir a verdade, versículo 32, e também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4. E se contentarão de forma complacente em acreditar em mentiras. E eu finalizo a compreensão do livro de Provérbios capítulo 1 com o versículo 33. Em contraste com o juízo prometido aos incrédulos, a sabedoria promete segurança e paz àqueles que a ouvirem e acreditarem nela. Vamos para a leitura no livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3. Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel.
Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Conselhos finais. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês. Nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada. Não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça à nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Saudações. Que o Senhor da paz, Ele mesmo, dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Compreendendo o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Grande parte da obra cristã atualmente é realizada mediante planos e promoções humanas e não pela palavra de Deus. Confiamos em nossos programas e não anunciamos a palavra de Deus. O universo foi criado e é sustentado pela palavra de Deus, conforme Hebreus 11, versículo 3. Claro que a palavra pode realizar a obra de Deus neste mundo, mas a pregação da palavra no púlpito tem sido quase sempre substituída pelo entretenimento do mundo. Quantas verdades! Mas continuando a exposição bíblica dos versículos 6 a 7. O que a Bíblia ensina sobre trabalho manual ou mental? Primeiro, o trabalho faz parte da vida humana antes mesmo de o pecador entrar em cena. Deus deu a Adão a tarefa de cultivar e guardar o jardim, conforme Gênesis 2, versículo 15. Embora o pecado tenha transformado o trabalho em uma lida penosa, referência a Gênesis 3, versículos 17 e 19, não se deve pensar que a necessidade de trabalhar seja uma consequência do pecado. Precisamos trabalhar para a satisfação de nosso ser. Deus nos criou para trabalhar. Compreendendo o versículo 6, Paulo esperava que toda a igreja trabalhasse em conjunto para resolver tal problema. A igreja, com amor, deve tratar de seus membros e procurar ajudar cada um a obedecer a Deus. Para ajudá-los nesta tarefa, Paulo apresentou 4 motivos para encorajar os cristãos negligentes a se concentrarem de seus pecados e começarem a ganhar o próprio pão. Em primeiro lugar, os outros cristãos deveriam ficar longe deles. Além disso, deveriam seguir o exemplo do próprio Paulo, nunca se cansar de fazer o bem e adverti-los como irmãos e irmãs. Exposição bíblica dos versículos 7 a 10. Nessa atitude, Paulo provou ser um líder cristão maduro. Líderes egoístas usam as pessoas para fortalecer o seu poder e estão sempre reivindicando os seus direitos. O líder verdadeiramente dedicado usará os seus direitos para edificar o povo e abrirá mão de seus direitos e privilégios pelo bem dos outros, conforme 1 Coríntios capítulo 9. Compreendendo o versículo 9.
A maior influência é a verdade de uma vida temente a Deus e de sacrifícios. O líder cristão pode apelar à autoridade da palavra. Contudo, se não puder mostrar também o seu exemplo de obediência, as pessoas não irão ouvi-lo. Esta é a diferença entre autoridade e estatura. O líder ganha estatura ao obedecer à palavra e servir as pessoas na vontade de Deus. Autoridade vem de posição, estatura vem de prática e exemplo. A estatura concede ao líder o direito de exercer autoridade. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. O pecado na vida de um membro sempre prejudica o restante da igreja. Como membros do corpo de Cristo, pertencemos e afetamos uns aos outros. Por isso, o mau exemplo de alguns santos pode destruir a devoção e atrapalhar o serviço do restante da igreja. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Paulo, conhecendo a tendência da natureza humana de ir a extremos, advertiu os tessalonicenses de não tratarem os transgressores como inimigos. É preciso muita paciência, amor e graça para ajudar um irmão em pecado, mas o apóstolo acrescentou um último motivo para ganhar a vida. Chame a atenção dele como irmão. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, com o versículo 17. Em 5 de suas 13 cartas incluídas no Novo Testamento, Paulo escreveu à mão uma saudação final. Dê uma conferida em 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 21, Gálatas 6, versículo 11, Colossenses 4, versículo 18 e Filemão 19. No início desta epístola, ele parece sugerir que outros estavam forjando cartas em seu nome, conforme capítulo 2, versículo 2. Preocupado com seus irmãos na fé, Paulo não media esforços para autenticar a sua mensagem. Nossa vida e nossa mensagem deveriam, de igual modo, sempre autenticar uma a outra. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.